E nessa repercussão, falando sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o nosso entrevistado agora no Jornal Jovem Pan, o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, sempre uma honra te receber aqui. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Bom, Cristiano, você já é cientista político há muito tempo. Talvez, nesse momento, vamos começar a viver uma situação ainda mais ampla, já pensando em 2026, uma ebulição política, reações no Congresso Nacional com essa prisão domiciliar que foi decretada hoje. De que forma isso mexe com a política e a gente já pode fazer algum tipo de projeção, olhar um pouco para 2026, as interferências, ou é muito cedo ainda? Muito cedo ainda, Thiago, porque as consequências, um evento pode acabar desencadeando outro altamente imprevisível, né? Então, o primeiro é que, e aí consequências políticas a gente tem algumas previstas, provavelmente que vão acontecer. Por exemplo, já ontem nas manifestações, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional falavam em impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É possível que a partir dessa decretação de prisão, esse coro, né, esse discurso acabe se intensificando. A oposição também começa já também a ameaçar com obstruções, análises no Senado, caso o presidente da casa, Davi Alcolumbre, não decida sobre esse pedido de impeachment. A gente pode ver também, veja que na semana passada o presidente Donald Trump anunciou o adiamento da entrada em vigor da tarifa de 50% nas exportações do Brasil para o país, mas algum diálogo a gente já estava vendo que estava sendo aberto entre o governo brasileiro e o governo americano. Eventualmente, essa prisão, essa decisão de hoje, ela pode interferir e voltar a obstruir o canal de diálogo entre os dois países. Então, eu não descartaria, por exemplo, de eventualmente o governo americano até intensificar, eventualmente, algumas ações contra o país, como, por exemplo, como algumas pessoas já têm cogitado até, de aplicação de sanções a outros ministros da Suprema Corte, né? Então, esse episódio, ele não tem só efeito interno, mas ele tem efeito externo também, especialmente nessa questão do tarifaço, e como eu disse, essas questões podem acabar desencadeando outros eventos aí não previstos, né? Acredito eu também, Tiago, que nesse momento não deve haver pressões internas para o ex-presidente Jair Bolsonaro apontar quem que ele vai apoiar em 2026. Muito provavelmente o que a gente vai ver agora talvez seja mais os apoiadores do ex-presidente mostrando solidariedade a ele, mostrando apoio, do que eventualmente cobrá-lo, pressioná-lo para que ele tome, logo decida efetivamente quem vai ser o candidato em 2026 no seu lugar. Cristiano, pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, Cristiano. Queria, nesse ponto, você aprofundasse um pouquinho mais a partir da seguinte questão, a partir do seguinte cenário. Essa prisão domiciliar, ela pode ser um ensaio geral do que vai acontecer, do que pode acontecer em setembro, né? Que seria a condenação e a prisão, pode ser domiciliar também. Ou seja, afasta, tira mais ainda o Bolsonaro do jogo, afasta do jogo. Por isso que eu queria que você aprofundasse mais, se é que é possível, o cenário das articulações a partir de agora. Veja, eu não estou querendo que você me diga o que vai acontecer em 2026, porque aí fica fácil para você. Você diz que é cedo e aí não me responde. Não, senhor, vamos trabalhar essa cabeça. Saber E aí, agora, sabe? Eles ficam mais à vontade, já vão se acostumando, que bom, tá mesmo fora do jogo, não dá para ficar dizendo que ela é elegível. Como é que você vê essa cena? Você vê que não pode ser qualquer resposta, né, Cristiano? Tá bem apertado. A Dora está me impressionando aqui, mas vamos lá. Dora, muito provavelmente o ex-presidente Jair Bolsonaro vai continuar
insistindo nessa tese de que ele é, sim, candidato. Veja que essa situação pode ir escalando, Dória, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, ele diz ali que se houver não observância às medidas cautelares que foram impostas, agora pode haver prisão preventiva, né? Então, quer dizer, ele já deu aí mais um recado. E até, inclusive, Dora, lendo o voto do ministro, percebe-se até ali que ele manda algumas mensagens para apoiadores, né, do ex-presidente, falando o seguinte: o deputado Nicolas Ferreira utilizou ali para impulsionar uma manifestação crítica ao Supremo Tribunal Federal, com ataques ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu li nas entrelinhas ali que não apenas em Jair Bolsonaro, mas também com relação a alguns apoiadores, e Nicolas é um grande, vamos dizer assim, comunicador e mobilizador também de manifestações, e eventualmente poderia ser algo, não de prisão, mas eu acho que de operações, né? Então, eu acho que a gente pode ter uma escalada nisso, e acredito que cada etapa, os apoiadores do ex-presidente, eles vão intensificar, vamos dizer assim, a defesa, as críticas e as movimentações políticas em direção ao Supremo Tribunal Federal. Veja que essas medidas cautelares que tinham sido impostas já resultaram aí nessas manifestações. Agora os apoiadores já estão falando em impeachment. Então, de parte a parte, parece que a gente vai ver um escalonamento aí desse conflito, e a gente sabe, o governo, o presidente Lula, ele aposta muito nesse antagonismo com o ex-presidente Jair Bolsonaro também, para se impulsionar nas intenções de voto, mas o Bolsonaro também aposta muito nessa situação toda para emplacar o discurso que está sendo perseguido, que está sendo alvo, que está sendo vítima aí do Supremo Tribunal Federal. Então, os dois, de uma forma ou de outra, acabam se alimentando muito desse conflito. Então, acaba sendo, entre aspas, interessante para os dois, né, que essa situação escale. Então, a gente pode ver aí, eu não diria que isso é uma preparação. Alexandre de Moraes fez esse movimento porque ele, no entendimento dele, viu ou entendeu que Jair Bolsonaro acabou exagerando ali ou descumprindo aquelas medidas cautelares. Agora, eu não sei se eventualmente Bolsonaro vai obedecer à risca, se ele pode eventualmente dobrar um pouco aí mais essa aposta, né, e acabar vindo aí, como o próprio ministro já sinalizou, que pode haver uma prisão preventiva, sim. Cristiano, a pergunta de Deise Selcari, também aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan. Deise. Cristiano, boa noite. Eu queria saber se você acha que essa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa prisão domiciliar, e a ausência dele nas ruas, isso favorece o surgimento de uma nova liderança de direita, ou o capital político dele ainda continua forte, pode até se fortalecer diante dessa questão toda, e a sombra dele ainda deve dominar a direita na política brasileira para 2026? A minha pergunta direcionando para as eleições. O senhor acha que pode surgir uma liderança na direita, ou ainda quem vai mandar no jogo é o ex-presidente Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro vai estar presente nas eleições de 2026 de uma forma ou de outra. Ele continua sendo um cabo eleitoral muito importante, da mesma forma que o Lula foi um cabo eleitoral muito importante também em 2018, mesmo preso. Então, não é por conta dessa agora prisão domiciliar, mesmo que isso seja em setembro, como já se espera, condenação e prisão também do ex-presidente, que ele está fora do jogo. A imagem dele, a presença dele ainda vai se fazer muito forte. Ele tem pessoas que vocalizam ali suas ideias,
vale dizer que o PL, acredito eu, vai usar e abusar das imagens também do ex-presidente em campanhas, em propagandas partidárias e eleitorais. Então, Jair Bolsonaro ele vai estar presente de qualquer forma na eleição de 2026, seja ele candidato ou não. Obviamente que o mais provável é que ele não seja candidato por conta de sua inelegibilidade. Ô Noronha, eu vou chamar o nosso comentarista Henrique Kriegner para fazer mais uma pergunta para você e também, Henrique, bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan para fazer uma avaliação sobre esse fim de tarde e começo de noite, essa decretação de prisão e na sequência você passa a sua pergunta para o Cristiano Noronha. Henrique, bem-vindo, boa noite para você. Todos que nos assistem, boa noite a todos, boa noite, Cristiano. Bom, realmente é um cenário bastante preocupante e inédito até no nosso país, a maneira como essas decisões têm sido tomadas, né? Eu tenho aqui alguns comentários para fazer, mas quero já passar a bola também para o Cristiano, fazendo a seguinte pergunta. Cristiano, nessa movida, né, a gente tem visto todos esses últimos passos sendo como um grande xadrez. Nessa última movimentação que foi feita agora, em que o ministro Alexandre de Moraes fez essa mudança da peça do xadrez aí de uma maneira bastante clara, logo em seguida a um dia em que o seu nome foi muito citado nas manifestações populares que tomaram conta das principais capitais do Brasil. Nesse sentido, você vê uma maior conscientização por parte da população de que esse julgamento não está sendo conduzido da maneira como poderia? Você vê uma possibilidade de uma reação popular mais imediata ou não? Ainda nós vamos ter uma questão que é limitada aí a determinados segmentos da política. A bolha vai estourar e essa conscientização vai gerar uma movimentação no povo? Bom, Henrique, olha, quem é bolsonarista, a gente pode dividir, na verdade, os eleitores em 3 grandes grupos, né? Quem é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, quem apoia o presidente Lula e os eleitores de centro, né? A gente percebe nas pesquisas de opinião, vários institutos que são divulgados, que o país ainda continua rachado. Então, para os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse julgamento está sendo conduzido da forma equivocada. Para os apoiadores do presidente Lula, está sendo conduzido de uma forma correta. Então, tem um grupo de eleitor aí, que talvez seja da ordem de 20% hoje, que na minha avaliação, que vai ser o grande diferencial. E uma das coisas, obviamente, que vai pesar no próximo ano vai ser, obviamente, a situação econômica também do país, né? Óbvio que tem outros temas que aí podem interferir um grupo ou outro de eleitores, como é o caso da segurança pública, né? Eventualmente o próprio entendimento em quem que vai comprar mais a narrativa dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ou do presidente Lula, né? Então, de novo, a gente vai estar, a eleição ela vai ser decidida nem por aliados do presidente Jair Bolsonaro, nem aliados do presidente Lula, né? Mas de um eleitor que está ali no meio, que considera-se, pode ser classificado como nem-nem, seja esse eleitor optando por Lula ou por Bolsonaro, seja esse eleitor eventualmente decidindo até anular o voto, né? E aí a gente pode ter de novo uma eleição decidida, que eu acredito que assim será, que vai ser decidida por uma margem muito pequena de votos, lembrando que foi algo em torno de 2% na eleição de 2022 e muito provavelmente a gente vai ter um percentual muito similar nessa eleição de 2026. Ô Noronha, só para a gente fechar, não posso deixar de perguntar sobre a relação do presidente Lula com o presidente Donald Trump. Você acha que essa prisão domiciliar acaba agravando essa possibilidade de um diálogo entre os dois presidentes? Porque, de novo, a gente já conversou com você sobre isso aqui outras vezes. É uma questão política que tem todas essas consequências econômicas para o Brasil.
Tiago, acaba, como eu disse no começo da fala, acaba obstruindo um canal de comunicação que estava sendo aberto. Foi aberto esse canal de diálogo já na semana passada. Inclusive, a gente começou a segunda-feira com expectativa de uma ligação, né, entre Trump e Lula acontecendo nessa semana. Essa decisão ela pode complicar isso, sem dúvida nenhuma. Obviamente, como eu disse, isso vai ser sempre utilizado politicamente. Então, o governo vai dizer que, novamente, os apoiadores do ex-presidente estão obstruindo esses canais de comunicação e que o Trump tenta interferir aqui numa decisão soberana da justiça brasileira, né? E a oposição vai dizer que, novamente, os Estados Unidos está observando o que está acontecendo aqui e está chocado com a falta de democracia e tal. Então, isso vai ser utilizado pelos dois campos como uma questão política, cada um da forma que mais lhe convém do ponto de vista político, mas o resultado prático é que sim, Tiago, esse episódio ele obstrui o canal de comunicação. Vale dizer que o presidente Donald Trump, inclusive, mandou recentemente uma carta, né, de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tocando justamente nesse ponto do julgamento. Ele se coloca muito na posição do Jair Bolsonaro, porque ele enfrenta uma questão muito similar lá nos Estados Unidos. Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, cientista político, obrigado mais uma vez pela sua atenção. Boa semana. Boa semana. Grande abraço, Thiago.